Bom dia! Hoje, dia 11 de março de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. No livro de João, capítulo 20, do verso 19 ao 25, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Até o 25, né? Então, vamos lá. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. Amém? Bom, aqui nós temos um texto logo após a morte do Senhor Jesus. O título da nossa meditação hoje: será um desrespeito questionar a Deus? Toda dúvida é pecado? Bom, essa dúvida é tão esperável e própria de um coração questionador, que até mesmo um dos próprios discípulos de Jesus também passou por ela. Tomé afirmou que só acreditaria que Jesus havia ressuscitado se pudesse vê-lo e tocá-lo em seu corpo. A bondade divina é surpreendente. Em vez de castigado, Tomé teve a oportunidade de confirmar a realidade da ressurreição de Cristo e, admirado, exclamou: Senhor meu Deus! De fato, a fé mostrada pelos apóstolos e primeiros cristãos produziu tanto impacto porque eles sabiam que os ensinos de Jesus eram verdadeiros, pois tinham confirmado que o Senhor havia ressuscitado dentre dos mortos. Bom, para refletirmos, primeiro, questionar é sinal de falta de fé ou de sinceridade? Segundo, o que aconteceria com a fé cristã se o corpo de Jesus pudesse ser achado? Você já parou para pensar nisso? Terceiro, haveria algum poder maior do que o de vencer a própria morte? Quarto, que diferença faz para a minha vida o fato de Cristo ter ressuscitado? Amados, aqui nós podemos encontrar alguns questionamentos para a nossa própria vida. Nós, muitas das vezes, questionamos a nossa fé. Questionamos realmente se estamos fazendo algo certo ou errado. Não é verdade? Mas, por que a palavra de Deus hoje nos pergunta: será um desrespeito questionar a Deus? Toda dúvida é pecado? Nós notamos que Jesus, após sua morte e ressurreição, ele apareceu ao cair da tarde daquele dia, no primeiro da semana. Ou seja, hoje é o primeiro dia da semana, não? Não é assim que o calendário nos trata? Todos estavam em casa com as suas portas trancadas, ou seja, eles estavam com medo. Medo de repreensão, medo de perseguição, medo de ser preso como Jesus foi e morto, certo? Os judeus estavam ali reunidos.
Aí, o que aconteceu? Apareceu-lhes Jesus, dizendo isso: paz seja convosco. O que você precisa ter em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio à dor? Paz. Paz no seu coração. Você tem que ter paz dentro de você. Jesus está com você. Às vezes você não está vendo, mas se você tiver paz, sentir paz dentro de você, paz em seu coração, você vai chegar mais longe. Então, você está em paz. A palavra de Deus diz: outra vez Jesus disse-lhes: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Deus deu paz para Jesus nos passar. Amém? Olha que coisa mais linda. Você está no meio de uma dificuldade, de uma luta, e de repente você está se questionando: por que, Deus, eu estou passando por isso? Por que, Deus, está me acontecendo isso? O seu coração está em paz? Primeiro você tem que parar, pensar e saber o porquê dessa luta. Jesus não dá luta para que você morra, mas para te aprovar, tá? Você passa pela prova para ser aprovado. Então, tenha paz no seu coração. Deus enviou Jesus para lhe trazer paz. Então, você acredite e confie nele. Faça a pergunta para você mesmo: essa luta está para quê, meu Deus? Tá? E entre todos eles havia um que gostava de questionar, Tomé, tá? Tomé não estava naquele local. Logo depois ele chegou, falaram para ele o que havia acontecido e ele disse assim: eu só creio se eu ver. Muitas das vezes, amados, pessoas vão chegar até você e trazer notícias, então você tem que tomar cuidado. Que o Deus que fez os céus e a terra, que fez tudo quanto há, ele chega, se você estiver conectado com ele chega diretamente para você e fala. Ele vai falar através de uma palavra, através de uma música, através de uma pessoa que você vai encontrar na rua. Então não duvide, mas ao mesmo tempo duvide, porque nem tudo é de Deus, tá? Então Tomé aqui duvidou e ele queria certificar que aquilo que eles estavam falando era dos céus. E ele então teve a oportunidade de ver Jesus e tocar em Jesus. Às vezes questionamos, devemos questionar sim, mas dentro da palavra do Senhor. Profecias, muito cuidado com profecias, amado. Profecia é a palavra do Senhor. Jesus usa da sua palavra, confirma através da sua palavra. Jesus edifica através da sua palavra. Jesus consola através da sua palavra. Então tem que estar baseado na palavra, tá? Não aparte essa palavra do seu coração, medita nela dia e noite. Amém? Então, você tome cuidado, mas olha aí, ó. Mais uma vez vou repetir para você: questionar é sinal de falta ou de sinceridade? Que seria com a fé cristã se o corpo de Jesus pudesse ser achado? Será que você continuaria acreditando? Haveria algum poder maior do que o de vencer a própria morte? Qual diferença faz para a minha vida o fato de ter Cristo ressuscitado? Amados, questione, mas dentro da palavra de Deus. Jesus vai sanar todas as suas dúvidas, teus questionamentos. E nem tudo que você questionar, amados, é pecado. Mas faça com moderação. Amados, Jesus é o único que pode nos libertar de todas as coisas que nos deixam em dúvidas. Tudo. Amém? Que o Senhor Deus, nesse dia, eu quero falar com você, que o Senhor visita o seu coração
Tira todo medo, toda angústia, toda depressão, tira toda ansiedade. Coloque paz em seu coração se você está se sentindo sem paz. Pense nisso, medite nisso e viva isso. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.